Boa tarde a todos. Confesso que é sempre difícil falar depois do Andrei. Mas o Rossandro disse que a gente não deve se comparar às pessoas. Estava prestando atenção. Então não vou. Bom, gente, essa palestra ela não estava inicialmente na estrutura original do programa, né? E a Marisa, então, depois que a gente gostaria de lembrar que o Décio Iandoli estaria aqui conosco, e a gente o saúda e manda a ele uma vibração carinhosa, desejando a ele a sua recuperação. E a única vantagem, assim, é que ela perguntou assim para mim, então, você faz uma palestra no sábado? Faço. E aí eu pude escolher o tema, né? Quer falar do quê? E aí eu escolhi um tema que eu precisava trabalhar nele, né? Então, esse é uma das grandes vantagens quando a gente pode escolher o tema, a gente aproveita para estudar daquilo que a gente mais precisa. E mesmo nós espíritas, espiritualistas, de tempos em tempos, somos tomados por tristezas, por melancolias, por depressões, não é? Temos os nossos momentos onde nós até mesmo podemos questionar a presença, a justiça de Deus e nos sentimos profundamente frágeis nas nossas limitações. Então, esses são sentimentos que nós são humanos e acho importante a gente falar disso porque há um mito de que muitas vezes, e é um mito muito perverso, de que esse conhecimento deveria nos servir de escudo, né? E como se nós ficássemos isentos ou não tivéssemos a liberdade de sermos humanos, como se o conhecimento cognitivo fosse capaz de nos tornar espíritos perfeitos. Mas não funciona exatamente assim. Então é preciso que a gente fale um pouquinho da nossa humanidade, da nossa fragilidade, das nossas dores, e todos nós vamos experimentá-las de tempos em tempos na nossa vida, em graus maiores ou menores, mais intensos ou não, que falam da nossa condição humana e que falam de onde nós estamos na nossa evolução e que não deveriam ser motivos de vergonha. Nós não deveríamos nos envergonhar nunca de sermos simplesmente gente, com um coração que sente, com uma alma que titubeia, não é? Com nervos que ficam à flor da pele. Então, essa condição é a condição que nos iguala a todos dentro dessa casa. É isso que nos faz estarmos neste planeta de expiação e de provas, é a nossa imensa fragilidade. E essa fragilidade, ela é, então, comentada por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita. É interessante observar que na Revista Espírita nós vamos encontrar um número de mensagens onde Kardec fala sobre a questão do suicídio. E ele vai identificar nessas mensagens 2 pontos que são a base, que estão assim na base mesmo, né, dos movimentos, das idealizações suicidas, ou mesmo dos suicídios que se completam, que é a incredulidade e o materialismo. No item A Melancolia, em O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos vão dizer a Kardec que é natural que nós tenhamos esse anseio pela felicidade. Mas eles também vão dizer, mas não buscai a felicidade nas coisas do mundo.
Aí a gente pode dizer assim, mas nós não somos incrédulos e tampouco materialistas. Mas a verdade é que somos os dois, ainda, não é? A nossa palavra, o nosso verbo, fala daquilo que nós já entendemos e daquilo que nós almejamos um dia poder viver, mas as nossas ações falam de outra coisa. A nossa identificação, mesmo nós espíritas, não é? A nossa identificação com a matéria ainda é uma identificação muito profunda. Então, nós somos espíritas materialistas, que já é melhor do que ser só materialista. Já é um passo na evolução. Um dia seremos espíritas, mas por hora somos ainda espíritas materialistas. E como nós falávamos então, essa condição, não é, ainda de um estágio evolutivo muito primitivo, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, não é? A condição de mundo de expiações e provas é uma condição onde a matéria prevalece sobre o espírito. O mal sobre o bem, mas a matéria sobre o espírito. Então, nós ainda temos dificuldade de viver no dia a dia das nossas existências o paradigma da imortalidade. E seguimos caminhando como aqueles viajores da estrada de Emaús um dia. Gosto muito dessa passagem do Evangelho. Quem acompanha a gente, às vezes a gente coloca, para desespero de algumas fotos dos nossos livros, estudando, e em cima da minha mesa de trabalho há uma foto de Jesus. Pode olhar, amplia lá, você vai ver. A caminho de Emaús, que ficava, na verdade, em cima da cama da minha avó, por toda a vida. Foi a única herança material que eu tive dela. Então, de cima da cama da minha avó, hoje está em cima da minha mesa. E aqueles discípulos, aqueles homens, eles haviam falado de Jesus, eles conheciam Jesus como nós conhecemos. Mas eles caminhavam pessimistas e desesperançados. O que seria deles agora que Jesus havia partido? O que seria do futuro? Eles haviam perdido a perspectiva, eles haviam perdido a esperança. Eles representam cada um de nós nesse estado de maior fragilidade que nós experimentamos de tempos em tempos. Até que um homem se aproxima e vai caminhando então com eles, vai perguntar do que eles estão falando, e eles vão dizer: só tu não ouvistes falar que crucificaram o Messias? Não é? Ele: não, estou sabendo. Estou sabendo. E ele vai caminhando com aqueles homens que haviam saído de Jerusalém, que na verdade significa, o termo, a cidade, significa cidade da paz. Eles haviam saído da posição de paz, que é da posição de conexão com Cristo, e caminhavam então para Emaús. E Jesus vai caminhar com eles, ao lado deles, trazendo para eles então novas perspectivas, novas ideias, até que chega o fim da noite e ele deixa-os na hospedagem da confiança, antes de então retornar, deixá-los. E esse peregrino, ele aparece então nas nossas existências, não é? Jesus disse que nos mandaria o Consolador prometido. E Consolador em grego vem da palavra parakletos. Para é ao lado, e kletos é chamado. Então, aquele que é chamado a caminhar ao lado. Então, Jesus, da mesma maneira que caminhou ao lado daqueles homens, levando-os de Jerusalém a Emaús e deixando-os na estalagem da confiança, caminha conosco nos dias de hoje, fazendo a mesma coisa, nos conduzindo, e só nos deixará o dia que nós estivermos instalados, confortáveis, seguros, confiantes. Ele caminha conosco. E de que fala então o Consolador? O que é que Jesus faz por nós?
Jesus traz, o Consolador traz para nós um sentido para as nossas existências. É como se ele viesse para abrir um novo horizonte, abrir uma nova perspectiva para as nossas vidas, uma perspectiva que é, num primeiro momento, uma perspectiva muito estreita, a perspectiva da materialidade, e ele vai nos apresentar todo um novo mundo de ideias, de possibilidades, fazendo com que o horizonte da vida se alargue de forma infinita. Me recordo de uma prima que que morreu, né? Desencarnou, na linha vermelha, no Rio de Janeiro, de uma bala perdida, ou como a gente diz, uma bala encontrada. Dirigia na linha vermelha, a bala entrou pelo vidro do carro e se alojou na cabeça dela. E ela desencarnou. E, obviamente, uma pessoa nova, e havia, então, na família, naturalmente, uma grande tristeza, uma grande comoção, e houve um enterro, e as pessoas caminhavam de cabeça baixa, olhando para a terra. E alguém disse assim, mas era um dia tão lindo, o céu estava tão azul. E alguém falou assim, não olhe para baixo, olhe para cima. Olhe para o céu. Muda o horizonte, muda o olhar, muda a perspectiva. Então, o Consolador, a doutrina espírita, o que vem fazer para nós é isso, essa ampliação de horizontes, é trazer para nós um sentido existencial, dar sentido às nossas vidas. E eu sei que a maioria de vocês aqui tem conhecimento da doutrina espírita, mas talvez haja alguém que tenha chegado hoje, ontem, às vezes algum americano que está escutando a nossa fala. Então vamos, e mesmo para nós, que aqui já estamos há tanto tempo, não é? Porque a gente vem, a gente faz palestra, a gente estuda, a gente repete, a gente lê, a gente se entusiasma e sai daqui e vive como espírito mortal. Então, por mais que pareçam básicos esses conceitos, são conceitos que são importantes da gente dar uma repassada assim rápida. Do que nos fala o Espiritismo, que alarga os nossos horizontes dessa forma. E a gente começa, então, falando da imortalidade. O Espiritismo vai nos lembrar que nós somos espíritos imortais. E nos fala de Deus, criados um dia por Deus, que é Pai de amor, de justiça e de misericórdia. Então, nós somos filhos do amor, criados pelo amor, para vivermos a experiência plena do amor. E para que cheguemos a tal condição, então, este Deus, que é um Deus de misericórdia, que é um Pai amoroso e cuidadoso, entendendo as nossas infinitas limitações, ele vai nos dar, então, a bênção das múltiplas existências, das reencarnações. E nós vamos entender que essas reencarnações são todas conectadas, são todas solidárias entre si. E que Deus, no seu imenso amor, ele vai criar leis perfeitas, que têm somente um objetivo: a nossa felicidade. Vocês estão convencidos disso? Que as leis de Deus atuam na nossa existência em todos os momentos, para que a nossa alma possa se reabilitar e ser feliz. E uma das leis, e dos mecanismos da lei divina, nós vamos encontrar no livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo intitulado Herança. E ali Emmanuel vai dizer para nós que, muitas vezes, nessa jornada evolutiva de uma vida a outra, nós vamos voltar e vamos encontrar dentro do nosso lar pais que deixam a desejar. Filhos ingratos, o esposo ou a esposa mais difícil,
Ou às vezes é aquele corpo doente, aquele corpo que não atende exatamente às nossas expectativas, ou uma vida muito cheia de obstáculos, muito difícil. Ele vai dizer, em tudo, os resultados dos abusos e desvios que cometemos e que a vida traz de volta. Herdamos de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Então nós vamos aprendendo, como já foi falado, que nós somos os artífices da nossa própria vida e que estamos hoje na condição daqueles que colhem as semeaduras do pretérito, mas se ao mesmo tempo essa consciência não é uma consciência, digamos assim, puxa, que legal, né? Que ótimo. O lado avesso dessa perspectiva é que nós também sabemos que está nas nossas mãos, no nosso controle, o que vamos fazer não só do dia de amanhã, que está muito longe, o que vamos fazer do momento de hoje. Porque a felicidade relativa na Terra ela é possível, como dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos. E a felicidade relativa ela é proporcional ao bem e ao amor que nós possamos sentir e vivenciar a cada momento. Então, a decisão de amar já faz do dia de hoje um dia melhor. Então, nós temos esse poder. E tudo, então, no universo vai conspirando a favor da nossa iluminação e do nosso crescimento. É fácil, gente, pensar isso aqui comigo falando. Está muito filosófico. A questão é quando nós estamos lá fora, enfrentando as dificuldades e todos esses obstáculos, essa consciência imortalista está junto da gente, está presente. A gente vai voltar a falar disso, não é? Daqui a pouco mais. Nietzsche tem uma frase que ele diz: quem tem um porquê encara qualquer como. Quem tem um porquê encara qualquer como. Então, tendo um porquê, tendo esse conhecimento que a doutrina traz, essa visão, esse horizonte, não é? A gente encontra as forças para lidar com os comos da existência. Quem teve a felicidade de estar ontem na peça, assistir a peça, não é? Jerônimo Gonçalves, ele vai falar ali, no final, na conclusão da peça, uma frase que me marcou profundamente, sendo fisioterapeuta, trabalhando com a paralisia. Ele vai falar que a pior paralisia é a paralisia da alma. Então, há muitos corpos paralisados com espíritos cheios de movimento e vida. E há muitos corpos saudáveis com espíritos profundamente paralisados. Porque o pior sofrimento que a criatura pode ter na vida é precisamente a falta de um sentido existencial. Então a doutrina vem esse corpo de conhecimento vem nos ajudar a ter sentido e, através do sentido, a ter resiliência. Porque esse sentido, ele nos fala do dia de hoje e fala no dia de amanhã. Fala das possibilidades futuras e vem ressignificar todo o sofrimento. Vem, por exemplo, dizer para a gente que essas lutas, que essas dificuldades são, na verdade, o caminho da nossa libertação. Agora, bem sinceramente, eu pergunto a vocês, no momento de luta, no momento de dificuldade com um parente, no momento de alguém com uma doença terminal, ou qualquer que seja a situação de dificuldade, qual de vocês para um minuto e diz assim, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Senhor, eu te louvo por essa dificuldade que você colocou no meu caminho. Muito obrigada.
porque estás me mandando santo remédio para minha recuperação. Eu li muitas vezes essa passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo na minha vida, muitas vezes. E olhava assim com uma imensa admiração. Vejam lá, capítulo 5, porque eu não estou sendo fiel às palavras, e a passagem é belíssima. E essa semana, caminhando pelas ruas de onde eu moro, pela primeira vez, eu disse isso a Deus. Obrigada, Senhor, por essa dificuldade que eu estou passando. Porque eu enxergo hoje para além do momento de agora. E a doutrina espírita me dá a perspectiva de que essa dificuldade que eu estou vivendo é um instrumento da minha alforria. Porque nós costumávamos olhar para a dor e pensar que a dor era punição. E hoje a gente percebe que a dor é caminho de libertação. Se nós conseguimos abraçá-la corajosamente e permitirmos que ela se faça, que ela se manifeste no nosso íntimo, porque só assim a gente consegue transcender e transformar. A transcendência da dor não vem pelos caminhos cognitivos. Eu conversava, já não sei mais com quem, e dizia: todo esse conhecimento não impede que eu acorde de manhã, nos últimos 10 dias, com um sentimento enorme de raiva no meu coração. Aí, a bênção de viver com um psicólogo, eu virei e disse: o que eu faço? E aí, a minha esposa disse para mim: pergunta para você mesmo, abre espaço e percebe qual é a dor que está por trás dessa raiva. Não é? Então, isso tudo, gente, é o sentido existencial que vai dando à criatura essa força, que vai dando à criatura essa coragem, que vai dando à criatura esse sentido e que vai alargando os horizontes da existência. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todas as criaturas. Se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas, porque o Consolador vem nos falar da possibilidade de vivermos melhor, mas, para além do melhor no dia de hoje, vem nos falar também das esperanças futuras, que é a última parte do Livro dos Espíritos, não é? Então, vem nos dizer o porquê que nós devemos fazer tudo isso, o que nos aguarda. Quando nós lemos e choramos, não é? Quem não chora lendo Paulo Estevão? Ou ainda Há 2000 anos, e todos os romances de Emmanuel. Nós nos movemos, nos sentimos profundamente movidos com os mártires que entregavam suas vidas físicas em holocausto ao Senhor. O que os movia, senão um sentido existencial, uma certeza, a visão da imortalidade, a certeza absoluta de que eles estariam no reino de Deus com Cristo depois daquele momento. E hoje em dia nós sabemos, os Espíritos nos dizem que não nos é pedido mais que a gente dê a nossa vida física, não é? Já não estão as feras nos circos, bastam as que estão dentro de nós. Então, o que é pedido de nós é esse exercício de dobrarmos o nosso ego, de tomarmos o jugo do Cristo, ou seja, de tentarmos viver de acordo com os preceitos que abraçamos. Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade,
A gente faz palestras, sabe o que tem que fazer, mas na hora H a gente não quer fazer. Não é? E é importante que a gente pense, que a gente reflita, e que a gente fale, que a gente volte, que a gente estude, porque com muita facilidade a gente se desconecta desse sentido existencial. Há a passagem bastante conhecida da crucificação de Jesus, na verdade, dos momentos que antecedem a crucificação de Jesus. E Jesus escolhe 3 dos seus discípulos, 3 discípulos íntimos, para o momento íntimo, para irem com ele meditar e orar no Monte das Oliveiras. Pedro, Tiago Maior e João. E ele leva-os então para orar, e Jesus se afasta um pouco, e quando volta, o que faziam os discípulos? Dormiam. E ele vai dizer então para eles: vigiai e orai. Ok. E Jesus se afasta novamente. E volta. E mais uma vez, eles estão dormindo. E aí Jesus vai dizer assim para Pedro: por que dormis? Então nem por uma hora pudestes velar comigo, nem por uma hora pudestes velar comigo. E ele se afasta. E pela 3ª vez ele volta e eles estão novamente dormindo. E Jesus então vai dizer: agora chegou o momento. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulos 87 e 88, vai comentar essa passagem e vai trazer alguns aspectos bastante interessantes para a nossa reflexão. Porque ele vai dizer dos perigos de nós dormirmos em espírito quando mergulhados na carne. Ou seja, o perigo de nós nos desconectarmos daquilo que é essencial. A nossa religiosidade de hoje funciona igual a conexão de Wi-Fi pobre. On and off, on and off, on and off. Mais para off do que para on. A gente dorme. Andrei está quase dormindo aqui. A gente dorme com uma facilidade danada. Vocês sabem que a gente tem uma história de amor, né? Então, mas voltando para o lado sério da passagem, quem eram? Emmanuel vai dizer, quem eram aqueles 3 que foram escolhidos? Não foram beneficiários do dia anterior? Pessoas que ele tinham acabado de conhecer o Cristo e recebido o seu benefício? Não. Foram 3 discípulos conscientes de suas obrigações. Nós somos beneficiários do dia anterior ou discípulos conscientes de nossas obrigações? Não precisa responder, não é? E ele vai fazer uma última colocação também bastante interessante, porque ele vai dizer assim, com relação específica a essa frase, então, nem por uma hora pudestes velar comigo. Ele vai dizer que a nossa existência no curso da eternidade representa essa uma hora. Então, nem por uma hora, nem no curso da curta experiência de uma encarnação nós conseguimos conectar com Ele, e se não conectamos com Ele, muito menos com o Pai que está nos céus. E essa desconexão, mais uma vez, nos faz o quê? Profundamente vulneráveis. E por isso vamos aí, aos trancos e barrancos, experimentando as depressões. Eu me lembro, logo que a gente começou o trabalho aqui, de um jovem espírita. E ele dizia para mim, jovem mesmo, ele devia ter uns 17 anos, e ele falava para mim, eu sou espírita, mas eu tenho muita vontade de me matar. Não é? Porque não é só o conhecimento. É muito mais do que isso. Então, eu falo isso porque as pessoas têm esses sentimentos normais e quando elas se julgam, não é?
elas, em cima do sentimento de desespero, de vergonha, aí entra um sentimento bem cruel, de crueldade para consigo mesmo. Então é importante que a gente entenda que isso é humano. E como Andrei falava, que não há vergonha nenhuma, todos nós sentimos isso. E é preciso que a gente possa ser um pouco mais transparente uns para com os outros, para que a gente possa se dar a mão. Me ocorre uma coisa engraçada agora. Um companheiro que mora na nossa vizinhança abriu um clube para homens, onde os homens se encontram para poder falar das suas vulnerabilidades, tomando uísque. É o clube do uísque. Bom, a ideia, por um lado, é muito boa, porque o que ele está querendo dizer é assim, homem também tem vulnerabilidade. E se você está tendo vulnerabilidade, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Tem alguém também vulnerável. Agora, vamos dar uma anestesiada nisso tudo, né? Tomando uísque. É basicamente isso. Questão 943 do Livro dos Espíritos. A mesma questão que Rossandro trouxe. De onde nasce, então, esse certo desgosto que todos nós sentimos? Todos nós estamos sujeitos a sentir esse desgosto pela vida, em determinados momentos, não é? E os espíritos vão falar, então, não sei, vocês, aqui o pessoal do KSSF tem muitos cursos de Livro dos Espíritos. A resposta dos espíritos é uma resposta bastante intrigante, porque a resposta é saciedade, né, os efeitos da saciedade, da falta de fé e da ociosidade. Rossandro já falou um tanto de ociosidade, mas saciedade, então nós temos saciedade de vida eterna. O espírito imortal tem saciedade de vida eterna. Mas a gente tenta saciar a nossa fome de amor, do poder do amor, não é? Nas coisas da terra. Então é aquela imagem muito conhecida de nós querermos saciar a nossa sede bebendo água do mar. Mas a nossa sede, a nossa fome é das coisas do espírito imortal. A nossa sede e a nossa fome de abundância. Mas é abundância de virtude, é abundância de paz. Aí a gente confunde com tudo isso e vai fazer compras. Não é? Achando que isso é abundância. Então a gente se atropela. Mas os efeitos da saciedade. E a gente vai falar um pouquinho da fé. E é interessante que eu falei para a Marisa assim também, vou fazer essa palestra, acho que eu tenho alguma coisa que eu já fiz antes que eu posso utilizar. Mas nunca funciona, porque eu nunca, talvez seja uma limitação minha, não consigo fazer as minhas palestras anteriores. Aí fui lá buscar um novo material e me encantei com o que encontrei, na verdade. Porque, começando com Paulo, em uma carta a Hebreus, ele vai dizer assim, fé é a certeza daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê. Fé é a certeza daquilo que se espera e da prova que não se vê. Pensem nos mártires entrando nos circos. A certeza daquilo que se espera, a prova daquilo que não se vê. Quão forte é a nossa certeza? Não só a nossa certeza para nos sustentar nos momentos de dor, mas a nossa certeza para dobrar a nossa rebeldia. E quando tudo dentro de nós diz assim, odeia, a gente diz, todo o meu ser quer odiar, mas eu vou fazer todo o meu possível para amar. Porque eu tenho certeza que eu posso, que eu consigo, e que isso vai me libertar e me trazer felicidade. É isso, gente, que a gente precisa trabalhar dentro da gente.
A fé não pode ser mais simplesmente essa coisa bonita que a gente ouve nas palestras. Nossa, que lindo! Não, ela tem que operar dentro de nós. Naturalmente haverá um dia em que nós estaremos mais iluminados. Essas coisas virão mais naturalmente. Mas nesse estágio evolutivo, enquanto o processo de autoiluminação vai acontecendo, é preciso que a gente muitas vezes use de disciplina, de vontade. Então o processo é uma via de dentro para fora, que é o long term, e de fora para dentro, que é o short term. Né? Então são os objetivos de longa... Oi? Prazo, obrigada. Os objetivos de longo prazo e de curto prazo. Então é importante que a nossa fé seja forte o suficiente para a gente dizer: todo o meu ser quer agredir. Mas eu vou ser obediente, vou tomar o jugo do Cristo. Vou ser obediente. E se ainda não consigo amar, ou como o Dr. Bezerra disse, se não consegue perdoar, desculpa. Mas se não consegue desculpar, permite que pelo menos a compaixão entre na terra sofrida da tua alma. Então a gente vai fazer o que pode, o que consegue a cada momento. E Emmanuel vai dizer que nós temos uma tendência de reduzir a fé ao campo das crenças e ao campo da cognição. Mas no livro Pensamento e Vida, capítulo 6, Emmanuel vai falar da fé e vai dizer que a fé, na verdade, é uma força que nasce da própria alma. Ele traz uma definição um pouco diferente de fé. Ele fala que é a certeza instintiva da presença de Deus palpita em todas as coisas. E vai usar uma imagem bonita, vai dizer: mostra-se no cristal fraturado que se recompõe. É a força que está na árvore podada que renasce. E a força da fé está nas coisas mais pequenas da vida, mais cotidianas. Ele vai dizer para a gente: quando nós nos alimentamos, nós confiamos que o nosso estômago vai fazer o trabalho dele, digerindo os alimentos e provendo ao nosso corpo a nutrição necessária. A fé está na base da vida, está na natureza, dirá ele. Confia o campo no vigor da primavera e enche-se de flores. Então a fé é muito mais do que um movimento pura e simplesmente cognitivo, é uma força da vida. E ele vai dizer que essa força ela pode ser potencializada. Então ele fala do sol que distribui a luz de forma equitativa para todos, mas se nós pegarmos a lente e colocarmos, ela vai convergir aqueles raios de sol para um ponto, e nós também podemos fazer isso através da prática do bem. Usar do bem e usar do amor, nos utilizando da força da fé, de tal forma que a marca de Deus, que a presença de Deus se expresse cada vez mais em nossas existências. E a fé tem filhas. A fé tem 2 filhas. Evangelho segundo o Espiritismo. Quem sabe quem são as filhas da fé? Vocês não valem. É a esperança e a caridade. Não é? Então a esperança é uma das filhas da fé. Se a fé abre os horizontes, se a fé amplia as nossas perspectivas, se a fé nos dá o sentido existencial, nos dá o horizonte para nós olharmos esse horizonte mais amplo, a esperança nos sustenta, ela é o combustível. Ela é o combustível que nos ajuda a levantar todos os dias com alegria, com vontade de viver, naquela certeza absoluta de que tudo vai passar, de que dias melhores virão.
E a gente levanta e repete com o Senhor: tudo posso naquele que me fortalece. Esperança. A esperança que move, a esperança que nos faz levantar, a esperança que dá movimento. E muitas vezes, é interessante, voltando a Emmanuel, que Emmanuel vai dizer, por exemplo, no capítulo 154 de Caminho, Verdade e Vida, que muitas vezes para nós seguirmos o Cristo é preciso renunciar às esperanças da terra em favor das esperanças do céu. Renunciar a coisas que nós não vamos conseguir na terra. É preciso aprender a renunciá-las em favor de algo maior, de algo mais perene, né? Imortal. Não dessas coisas fugazes que só nos sedentam. E às vezes essa esperança está relacionada com o que o Andrei falava, não é? Aprendermos a renunciar, como Jesus disse, a pai, mãe, filho, a casa. O que isso significa? Renunciar com Jesus não significa abandonar. Significa reconhecer que nós só temos poder sobre a nossa própria existência. E ele vai dizer lá que se os nossos pais, os nossos companheiros, os nossos filhos são ingratos, são incompreensíveis, não nos compreendem, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Quanto sofrimento não vem, quanta mágoa, quanta raiva, quanto ressentimento não vem de nós esperarmos daqueles que amamos aquilo que eles não estão prontos para nos dar. Renunciar às esperanças da terra, diz ele. Renunciar com Jesus é respeitar, renunciar à alegria de tê-los melhor, unindo-se a eles ainda mais, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então é continuar com eles assim mesmo, mas entendendo e respeitando que cada um dá daquilo que tem. E seguir. Ainda um outro ângulo para a gente falar de fé, muito bonito, que se encontra na questão 257 de Consolador. E ali vão perguntar a Emmanuel se esperança e fé são a mesma coisa, se é a mesma virtude. E ele vai dizer assim, que a fé é a divina claridade da certeza, então ela é como a luz do sol. É a certeza que nós temos. A esperança é como a luz do luar, a luz da lua, que reflete a luz positiva da fé. Gente, que beleza! Não é? A fé é a claridade da certeza, é a luz do sol, e a lua, a luz da lua é a esperança, que reflete a luz da fé. E quando é que a gente vê a lua mais bonita? Nas noites mais escuras. Nas noites mais escuras. Ela está mais proeminente lá no céu. Então, a gente vai percebendo que, na verdade, não são as circunstâncias que tornam a vida insuportável, mas sim a perda desse sentido existencial. Não é? Não há, como nós falamos, fardo maior do que não ter um sentido para viver, do que acordar todo dia e não saber para que você acordou. E não entender ou não ter nenhuma perspectiva do porquê de tantas dores e de tantas lutas. Eu estava no Brasil agora, em julho, e fiz uma palestra em uma das casas lá. E no final da palestra, eu estava no Rio de Janeiro, e da minha casa, onde eu estava ficando, até o centro, era uma rua que eu caminhava, uma rua com muitas árvores. E aquele dia que eu fui fazer a palestra, eu fui caminhando pela rua e as folhas caíam assim, uma chuva de folhas que enchia o chão da rua.
E eu fui pensando na beleza daquela cena. E cheguei, dei a palestra, e quando terminou a palestra, veio uma mensagem final para o público. E no finalzinho da mensagem, o espírito amigo disse assim: "E a você, minha filha, gostaríamos de lembrar do papel das estações na nossa vida. A primavera da infância, onde a vida florir, o verão das realizações, o outono do amadurecimento. Tudo isso nos preparando para que possamos passar com alegria e tranquilidade pelos invernos da vida." Mal sabia eu que estava entrando nele. Mas ficou a mensagem na minha cabeça. Passar com alegria, com júbilo, pelos invernos da vida. E é isso que a doutrina espírita vem fazer por nós. Duas coisas importantes: nos dar força na hora das provas e nos dar coragem e determinação para aceitarmos o jugo de Jesus. E vem nos tirar, então, da condição de cegos à beira da estrada. Recomendo a leitura do livro Cura e Autocura. Não vou dizer de quem é o autor. E lá há um texto que fala do cego Bartimeu, que somos todos nós, representa todos nós nos nossos momentos mais frágeis, cegos, incapacitados de enxergar o sentido das coisas, à beira da estrada, à margem do caminho, sem nos movermos, paralisados de uma certa forma. Mas uma coisa que é muito marcante na descrição é que esse cego, ele é pedinte, ou seja, é alguém que está numa condição de profunda escassez. E a doutrina espírita vem, então, com a sua mensagem consoladora, nos fazer perceber que tudo na vida, tudo, significando dizer todas as pessoas, todas as circunstâncias, tudo que passamos, que julgamos bem ou mal, tudo, são bênçãos de Deus. E que nós vivemos cercados de abundância e temos em nós uma abundância de recursos que podemos mobilizar, porque quando nós, por exemplo, passamos pelas crises da vida, pelos invernos da vida, dentro desse movimento de fé, não é? Impondo a disciplina, fazendo o trabalho que é necessário, muitas vezes profundamente doloroso, mas a gente acorda no dia seguinte e diz para a gente mesmo: nossa, mãe, consegui. A gente que na véspera achava que não tinha dentro de nós os recursos necessários para a superação. Mas se nós perseverarmos e acreditarmos, talvez a situação externa não vai se modificar, mas você se modificou. E aí a gente vai descobrindo a abundância das nossas forças, das nossas possibilidades e a presença amorosa de Deus em nós. Então a doutrina, para além de nos consolar, ela nos dá força, nos dá o poder da autotransformação e muda o nosso paradigma, de um paradigma de escassez para um paradigma de abundância. Gosto muito da... Onde? Ah, tá aqui.
Gosto muito de uma música prece, que eu não vou cantar, obviamente. Isso é só para o Rossandro, que é um cara muito talentoso. Que se chama Reconforto. E vou terminar então com ela. Por mais longo o caminho, confia, luta e ama. Mantenha acesa a chama do teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre teus passos aos clarões da prece. E o refrão diz: vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua alforria. O teu pranto é luz erguendo o lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizeste. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu. E amando sempre mais, te envolverás em luz e encontrarás a paz nos braços de tua cruz. Muito obrigada e muita paz.